Bem-vindo ao Share Your Story, o podcast do projeto Power Women Athletes in Sports Media. Este é um espaço dedicado às mulheres que desafiam estereótipos e impulsionam mudanças, dentro e fora do campo desportivo. Aqui procuramos dar visibilidade às histórias, às experiências e aos contributos que tantas vezes permanecem silenciosos ou pouco reconhecidos. Hoje temos connosco Leila Marques, uma das figuras mais marcantes do desporto paralímpico português. Foi nadadora de alto rendimento, participou em 4 Jogos Paralímpicos e é médica. Exerceu funções de liderança no movimento paralímpico nacional, incluindo a presidência da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e a vice-presidência do Comitê Paralímpico de Portugal. Mais recentemente, tornou-se a primeira portuguesa eleita vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Uma vida, toda ela dedicada ao desporto, à inclusão, ao trabalho de base com atletas e à construção de um ecossistema desportivo mais justo e mais representativo. É precisamente sobre estes temas, visibilidade, narrativa, responsabilidade mediática e futuro que queremos conversar. Leila, é um prazer tê-la aqui, recebê-la. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco hoje e congratular por este podcast que dá este destaque e visibilidade a mulheres que trabalham e contribuem para o desporto. Muito obrigada. Então, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, Leila, ao longo do seu percurso enquanto atleta de alto rendimento e representante de Portugal em 4 Jogos Paralímpicos, considera que o espaço mediático dedicado ao seu trabalho refletiu adequadamente a relevância e consistência da sua carreira? Uma pergunta que penso nela agora de outra forma do que pensava há uns anos atrás, mas acho que primeiro que tudo podemos aproveitar aqui estarmos a falar de desporto para quebrar aqui a formalidade e tratar-nos com proximidade. E portanto trata-me por Leila, por favor, à vontade, e tornamos isto mais informal, como é sempre bom no desporto que temos essa oportunidade. Em relação ao meu percurso, se teve ou não a visibilidade que eventualmente mereceria ter. É muito complicado, não é? Vendo a minha carreira para trás, foram muitos anos dedicados ao desporto, muitos anos de alto rendimento, cerca de 15 anos de alto rendimento, e nesses 15 anos, com 4 participações em Jogos Paralímpicos, um recorde do mundo, muitas finais em Jogos Paralímpicos, campeonatos do mundo, medalhas em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. É certo que sinto que, eventualmente, não tive a visibilidade e o destaque que, enquanto atleta na altura, atleta paralímpica, mereceria ter, até para eventual referência para outras pessoas, raparigas, meninas, com deficiência na altura, que poderiam, através do meu sucesso, do meu resultado na altura, também aspirar a outros sonhos. Portanto, sinto que sim, que foram coisas muito pontuais. A visibilidade foi escassa, foi difícil, era preciso trabalhar muito para que os resultados, os sucessos pudessem transparecer para a população em geral, mas acima de tudo o que me preocupava mais na altura, e já o senti enquanto atleta, é que não era só comigo, era claramente uma situação geral ao desporto, sobretudo ao desporto nas mulheres, e então se falássemos em atletas paralímpicas, não é? Mulheres com deficiência no desporto, a visibilidade era ainda muito menor e portanto sentia claramente que muito trabalho tinha que ser feito nessa altura, mas mesmo logo desde cedo, desde os meus 15 anos da minha participação em Atlanta, que eu tinha a clara consciência disso. E, portanto, como já me interessavam estas questões nessa altura, da importância que era, não pelo destaque propriamente dito, mas por realmente poder partilhar com outros que poderiam realmente vir a verem-se espelhados no meu percurso e que pudessem servir como âncora para também tentar lá chegar. Ok. Leila, como me permitiu ou permitiste mandar a convenção abaixo, olha, isso vai exatamente ao encontro da minha segunda pergunta, que é precisamente por aí que queríamos entrar. Quando observas a cobertura mediática no contexto desportivo, identificas diferenças de tratamento que possam estar associados ou ao género ou ao enquadramento dentro do movimento paralímpico e de que forma estas diferenças influenciam a visibilidade de quem compete neste contexto? As diferenças são claras, não é? Temos vindo a fazer um percurso ao longo dos últimos anos de trabalhar estas questões da igualdade de género no desporto e também aqui da visibilidade dos atletas paralímpicos, um trabalho de muito mérito também do Comitê Paralímpico de Portugal, que tem trabalhado muito nesse aspecto, mas claramente as diferenças ainda são bem patentes a todos, são muito claras, e o que assistimos é que quando estas questões são trabalhadas no que diz respeito à mulher atleta, à mulher paralímpica atleta, aos atletas paralímpicos no geral,
a forma como muitas vezes são retratadas não é a forma ideal de serem retratadas. Portanto, quando se trabalha estas questões do género, da inclusão, da deficiência, primeiro que tudo temos de ter sempre em conta a interseccionalidade, ou seja, quando vários fatores se entrecruzam, como é o caso, por exemplo, de uma atleta mulher com deficiência, claro, especial atenção ainda mais se tem que dar a esta questão. E, portanto, todo este trabalho tem que ser feito e parte muito também de um trabalho constante por parte do atleta, das federações, dos comitês paralímpicos, claro, dos clubes, para que realmente aos poucos e poucos consigamos vir a mudar este paradigma, porque melhorou, mas ainda hoje quando assistimos, muitas vezes ainda assistimos o trabalhar das histórias pela capacidade de superação, pela fragilidade da mulher, que mesmo assim conseguiu lá chegar, claro, que conseguiu obter o resultado, enquanto que se tem que começar a trabalhar pelo sucesso desportivo, pelo resultado desportivo, pelo trabalho que é feito com as equipas, claro, técnicas, com a equipa multidisciplinar nos seus clubes, nas federações, nos comitês, nem todas as pessoas que rodeiam estes atletas, e para além disso, depois então também trabalhar a história por trás desse atleta, mas primeiro que tudo como atleta, que é fundamental, pelo mérito que tem enquanto atleta, e depois então também trabalhar a história, porque é fundamental conhecer a história também por trás. Mas o paradigma, a forma como se trabalham as histórias, ainda tem que ser muito trabalhado, ainda tem que se aprender muito, mas claramente temos vindo a assistir a melhorias em relação aos últimos anos. Claramente é diferente enquanto era atleta para agora. Percebe-se que há já um trabalho feito nos editoriais da comunicação, as políticas públicas que também têm vindo a ser adotadas no sentido de realmente se trabalhar estas questões de outra forma. Portanto, acredito que estamos no bom caminho. Tu sentes que a cobertura desportiva neste país, tendo muitas vezes a centrar-se exclusivamente no resultado competitivo, do seu ponto de vista, ou do teu ponto de vista, se quiseres, o que é que se perde quando não é dado valor, ou igualmente ao percurso, como falavas, as escolhas e o trabalho estrutural por trás de uma carreira de alto rendimento, no teu caso, ainda por cima médica, não é? Conciliar a carreira académica com o percurso desportivo, deve ser uma coisa impensável. Sem dúvida que não podem contar só os resultados, não podem só contar as medalhas, não é? Quando nos sentamos na medalha só, unicamente no resultado da medalha, perdemos o contexto, perdemos a profundidade da história, perdemos o percurso, e isso torna-nos menos humanos, e portanto nós queremos proximidade, nós queremos humanizar os atletas, nós queremos que os atletas estejam próximos da população, até porque sabemos a baixa taxa de participação desportiva da nossa população, claro, no desporto, e portanto precisamos mesmo desta proximidade entre atletas de alto rendimento, atletas paralímpicos também, que são uma referência nos dias que correm hoje já, para cativar e aproximar a população da prática regular desportiva. E eu sinto isso mesmo ao longo desse meu percurso, para além do destaque apenas única e exclusivamente, que era em altura dos Jogos, sobretudo Jogos Paralímpicos, portanto a cada 4 anos, foram 4 anos de maior, ali 4 períodos de maior destaque, mas ao longo desses percursos perdeu-se a criança que aos 12 anos estava a começar um percurso competitivo na natação, mas que estava igualmente a aprender a usar uma prótese, em simultâneo no Alcoitão. Perdeu-se aos 15 anos a atleta que vai pela primeira vez com sonhos e expectativas a uns Jogos Paralímpicos, a atleta que em Atenas, por exemplo, perdeu uma medalha por 30 centésimos de segundo, um piscar de olhos, e que tinha a mãe muito doente em casa, e portanto foram vários fatores que condicionaram esses 30 centésimos de segundo, e perdeu-se, como dizias, a atleta que queria ser médica igualmente, e que numa fase também precoce da adolescência ou de jovem adulta lhe disseram: nem pensar, tu nunca poderás ser médica porque não tens a mão direita. E portanto perdeu-se esta vivência, perdeu-se este contexto, perdeu-se esta capacidade de se superar, de ultrapassar as adversidades, e portanto não conta só o resultado, temos que nos claramente focar, obviamente, no atleta de alto rendimento com as suas capacidades desportivas, mas contar a história também por trás. E no caso das mulheres, então, a capacidade de batalhar em várias frentes em simultâneo, que é característica das mulheres e que é um exemplo extraordinário para toda a gente. E este teu testemunho é incrível, é arrepiante mesmo. Na tua análise, e focando aqui um bocadinho também na temática aqui do podcast, e no episódio de hoje em particular, achas que a comunicação social, notas padrões específicos na forma como os atletas competem no desporto paralímpico? Achas que esse enquadramento
os jornalistas estão preparados para lidar com isso? Alguma vez identificaste abordagens de simplificação que reduzem o vosso trabalho, precisamente como dizias, e no fundo dão foco a aspectos menos importantes? Lá está, pôr se calhar o ONU só no resultado, ou só se há medalhas ou não para Portugal, porque há a tendência também de se observar que o movimento paralímpico traz muito mais medalhas do que normalmente os Jogos Olímpicos tradicionais. E corrige-me se eu estiver enganado. E, portanto, a gestão de expectativa também da população comum. Qual é a tua opinião sobre isso? O que eu sinto é que muitas vezes os atletas paralímpicos são retratados única e exclusivamente como super atletas, ali na versão um bocadinho ainda de dificuldade, de coitadinhos entre aspas, e é isso que nós queremos deixar cair. Claro. Os atletas paralímpicos não são super atletas, são atletas tal e qual como todos os outros atletas de alto rendimento, que trabalham muito diariamente, têm treinos bidiários, quando não tridiários, entre pista, ginásio, natação, de piscina, com ginásio, o que seja. Trabalham muito, que têm equipas multidisciplinares à sua volta, que não é a deficiência que define a sua carreira desportiva, antes pelo contrário, é o treino e o trabalho que fazem com as suas equipas multidisciplinares que define o seu resultado desportivo, e que a deficiência é só mais uma característica entre todas as outras. Se tem mais massa gorda, se tem mais massa magra, claro. se é mais alto, se tem mais destreza motora em determinado tipo de atividade do que noutra, e a deficiência integra-se nessa semblante completa do atleta. Vemos ainda os atletas serem retratados não pela performance desportiva que têm, mas sim pela versão inicialmente da sua vida pessoal, que depois realmente se traduz no sucesso, quando temos que ver realmente de que forma é que também essa deficiência implicou o excelente resultado desportivo que teve, mas sabendo que é um atleta que trabalha muito e que não foi só a deficiência que definiu esse percurso eventualmente mais fácil, como muitas vezes se acredita. Então, mas o que é que achas que pode ser feito para resgatar o anonimato desses 4 anos? De repente há ali um foco naqueles meses dos jogos. Muito pode ser feito. Durante 4 anos, o que é que achas que a imprensa... Formação, acho que a formação é fundamental. A parcerias com os meios de comunicação é fundamental por parte dos clubes, federações, comitês, formação. E nós já percebemos, por exemplo, agora no que diz respeito ao desporto paralímpico, temos a questão da classificação desportiva, que é o agrupar dos atletas em grupos para eles poderem competir de forma justa e com equidade. Percebemos, por exemplo, agora que já há jornalistas que se interessam em perceber esse sistema de classificação desportiva, como é que os atletas são agrupados para competir, para também poder realmente trabalhar de uma melhor forma mais correta e partilhar a informação de forma mais correta. Portanto, formação é fundamental, parcerias com os meios de comunicação é fundamental, e depois a produção constante de conteúdos, não é? Vivemos nos meios digitais, em que tudo tem que aparecer no momento, e portanto... A produção de conteúdos digitais com frequência por parte das federações, dos comitês, também tem que ser um trabalho constante, e depois, através destas parcerias estratégicas, fazer com que os atletas estejam sempre presentes, que tenham representatividade e que sejam capazes de mostrar o trabalho que desenvolvem à população em geral. Olha, e a existência de figuras visíveis, como o teu caso, tem impacto direto na motivação e projeção de jovens atletas. Que leitura fazes sobre a atual presença de atletas portugueses no contexto paralímpico nos média? Já traduzindo aqui a palavra. E como é que avalias o efeito dessa presença ou ausência na construção de referências para novas gerações? E tu já foste falando um bocadinho disso. Já falei, não é? Um bocadinho abordei isto, mas é fundamental. E eu vi uma história que retrata isto muito bem. Não sei já exatamente o ano, mas eu já tenho ido eventualmente até a Sydney, já tenho participado nos Jogos Paralímpicos de Sydney, e tive um campeonato em Espanha, e no final da minha prova, que era os 100 metros bruços, a minha prova principal, uma menina... pequenita, espanhola, talvez na altura com 7, 8 anos, veio ter comigo uma malformação congénita exatamente igual à minha, abaixo do cotovelo, o mesmo tamanho de comprimento de coto, tudo exatamente igual. Uma miúda giríssima que veio ter comigo e dizia: eu não sabia que era possível nadar desta forma com a nossa deficiência. E passados uns anos, acabei a minha carreira em Pequim, com ela a ser campeã paralímpica na minha prova, portanto ela ganhou-me, e fiquei felicíssima por ela me ter ganho e ter ganho a medalha de ouro, porque marquei a diferença na vida daquela criança, naquela altura, naquele dia em Espanha, e esta miúda tornou-se uma das melhores atletas paralímpicas do mundo, com imensos resultados de sucesso. Vai ser agora mãe e vai continuar a sua carreira desportiva após ser mãe, portanto com outras condições, com outras capacidades, muito bem formada, e portanto é esta representatividade
que temos que ter bem Isso visível. vale mais do que qualquer medalha, não é? Claramente, para que toda a gente acredita que tenha lugar e que tenha possibilidade de participar de forma plena e poder realmente fazer o seu caminho, o seu percurso. Mas para isso temos que ter atletas paralímpicos na televisão, temos que ter atletas com pessoas com deficiência na televisão, porque se uma criança com uma deficiência igual à minha não se vê retratada, acredita que não há espaço para ela e, portanto, é fundamental dar visibilidade e dar imagem, porque são uma referência, sem dúvida. Então, e se pudesses transmitir uma mensagem diretamente aos profissionais de comunicação social que moldam narrativas, definem prioridades editoriais, que recomendações, e já estamos aqui a perceber pela tua resposta, de forma a promover uma representação mais rigorosa, inclusiva e informada do desporto paralímpico? Por exemplo, nós estamos a pensar na Sport TV, estamos a pensar na parte da SIC Notícias, a parte esportiva, da CNN, dos imensos meios que existem. O que é que poderia definir em termos dessa presença? Exato. Portanto, primeiro que tudo, deem-nos espaço, não é? Deem-nos espaço para aparecer, para partilhar o trabalho que se desenvolve, deixem-nos ter um trabalho contínuo e não uma coisa muito temporal, muito parca ao longo do tempo, mas sim um espaço contínuo. Consistente, claro. Exatamente. Para além disso, procurem-nos enquanto atletas. Primeiro que tudo, procurem os atletas paralímpicos enquanto atletas e depois sim trabalhem as histórias por trás, porque se temos resultados de excelência desportiva extraordinários, temos histórias de vidas também extraordinárias por trás. E portanto tudo isto conjugado, eu até dou o exemplo, por exemplo, em Inglaterra, houve um grande patrocinador que aqui há uns tempos pensou, vamos apoiar apenas os paralímpicos e se calhar deixamos cair a vertente olímpica, porque o sucesso desportivo, a excelência desportiva está lá e para além disso temos as histórias de vida fantásticas. Nós não queremos nada disto, nós queremos que todos os atletas possam ter destaque, mas que os nossos possam ter esta presença constante e que possam ser uma referência para todos. E portanto, procurem-nos como atletas, como é que a deficiência influenciou esta excelência desportiva e de forma constante. Leila, olha, muito obrigado por esta conversa, por partilhares estas histórias connosco e uma reflexão tão necessária sobre o papel, visibilidade das narrativas e da responsabilidade mediática no desporto. A tua trajetória lembra-nos que, de facto, o impacto verdadeiro não se mede apenas pelos resultados competitivos, mas também pela capacidade de transformar as estruturas, abrir uma oportunidade e fortalecer um movimento que continua a lutar por muito maior reconhecimento. Agradecemos igualmente a quem nos acompanhou desse lado. O meu nome é Tiago Silva, partilhei este episódio e junto-se à discussão sobre a igualdade no desporto através destes hashtags, o Project Power e Equal Coverage Now. Até à próxima. Obrigada pela participação e sucesso no podcast. Muito obrigado, Leila.